Olá, gente, a minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e nós estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. Então, fique atento porque esse vídeo é muito interessante. Fica ligado com a gente. Até mais. Ok, gente, estamos aqui de volta para trazer um assunto importante através do nosso canal e eu quero já fazer um pedido especial para você. Deixe aí o seu like, o seu comentário também, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva no nosso canal, ative os sinos e também compartilhe o nosso vídeo para que possamos alcançar o maior número de pessoas possível através do nosso canal Reflexão Fábio Araújo. O assunto que eu vou tratar com vocês é um assunto muito sério e eu tenho assim percebido que algumas coisas que eu esperava acontecer com bastante tempo ainda, ou melhor dizendo, vamos dizer assim, eu esperava que iria demorar de acontecer, mas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. E pelo poder do Espírito de Deus, com muito temor e muito tremor, eu quero compartilhar com vocês esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Antes de nós compartilharmos a palavra de Deus, eu quero deixar claro para você que o nosso canal é dedicado à escatologia, é de cunho escatológico e muitos dos assuntos que nós envolvemos, ou melhor dizendo, a maioria desses assuntos, são assuntos na questão escatológica sim. E eu acredito piamente que Cristo volta na nossa geração. Lembrando que a volta de Cristo acontece em duas fases. Eu acredito dessa maneira, respeitando evidentemente a opinião de todos os irmãos, colegas e ministros do Evangelho. A volta de Cristo vem em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja e a segunda fase é a vinda do Senhor Jesus com toda a igreja arrebatada para o juízo final e as últimas coisas. Antes da gente entrar num assunto que é muito mesmo delicado, eu quero sugerir para você um canal no YouTube. É um canal da Igreja Missionária Peniel, tá bom? Do meu grande amigo, pastor Flamarion Rios e pastora Cida Rios. E é um canal maravilhoso, a palavra de Deus é ministrada com uma dedicação muito profunda. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você também se inscrever nesse canal Missionária Peniel, tá bom? Do nosso queridíssimo pastor Flamarion Rios e também o canal de Azaf Araújo, o meu filho querido, tá bom? Fala em Azaf Araújo, ele que está me ajudando aí já nas edições, contribuindo comigo, muito inteligente essa criança, Deus abençoe o meu filho. Gente, para entrar no assunto de hoje, eu não posso deixar de deixar aqui um texto sagrado que para mim tem muito a ver com a escatologia. Esse texto de Hebreus capítulo 10, verso de número 32. Verso 32 diz: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes a grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulação. Olha só o que ele diz aqui, ó. Orientando-vos a ser participante com aqueles que desse modo foram tratados também. De que modo? Modo de humilhação, modo de sofrimento, de perseguição por causa do Evangelho. Aí ele fala no verso 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Esse patrimônio superior e durável, ele fala da eternidade. Ele fala da eternidade, da conquista maior de cada ministro do Evangelho nos céus. Verso de número 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Não abandone a vossa confiança. Que confiança? A confiança em Cristo.
a confiança no que você tem pregado, a confiança no que você tem anunciado, a confiança na aliança que você tem com Ele. Verso de número 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vamos lembrar que a antiga aliança, ela é sombra da nova aliança. Cristo está escondido na antiga aliança e revelado na nova aliança. Não existe prazo de validade nem para a antiga aliança e nem para a nova aliança. Todas as duas alianças são eternas. Se você ministra uma palavra na antiga aliança ou você ministra uma palavra na nova aliança, ela tem a mesma durabilidade, tem a mesma valia. Eu não ouço, não concordo com pessoas que dizem que não ministram mensagens na antiga aliança, porque e ainda usa essa expressão que eu não gosto, que é a expressão Velho Testamento. O testamento não é velho. Uma coisa é você dizer que algo é velho, outra coisa, meu filho, é antigo. O Antigo Testamento anuncia o Novo Testamento. E eu quero dizer para você o versículo de número 37. O versículo 37 diz o seguinte: porque ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá, e ele não tardará. O que é que ele está dizendo aqui? Aquele que em pouco tempo virá e não tardará. Olha que mensagem profunda que ele deixa para a igreja do Senhor no nosso tempo. Esse versículo aqui, ele não é um versículo escatológico para você? Claro que ele é um versículo escatológico. Olha o que ele está dizendo. Porque ainda dentro de um pouco de tempo, e em outras expressões, em outras traduções, melhor dizendo, ele vai dizer o seguinte: em pouquinho de tempo, um tempo bem curto, um tempo bem reduzido, ele está dizendo que aquele que há de vir virá. Esse tempo é um tempo muito reduzido, ou seja, um pouquinho de tempo. Nessa expressão aqui, ele está dizendo ainda, porque ainda dentro de pouco tempo, mas em outras traduções mais antigas diz um pouquinho de tempo, que é um tempo bem reduzido, um tempo bem minucioso, bem pequeno. E isso me faz lembrar de quê? Isso me dá mais uma garantia, isso me dá mais uma convicção de que Cristo, ele virá arrebatar a sua igreja na nossa geração. Lembrando que Jesus, ele disse em Mateus 24, que nós não sabemos o dia e a hora, mas nós devemos seguir os sinais. E quais são os sinais? Todos os sinais profetizados em Mateus capítulo 24 estão se cumprindo na nossa geração. Por isso, o arrebatamento da igreja acontece na nossa geração. Um pouquinho de tempo e aquele que vem virá, e ele não tardará. Eu vou trazer algumas informações importantíssimas para você agora, através desse vídeo. Lembrando que o que é interessante aqui, é que nós estamos vivendo num tempo de uma pandemia terrível, um momento complicado na nação brasileira e em todos os países praticamente fora. Agora, uma coisa interessante é a matéria que saiu nesta semana. Hoje eu estou falando para vocês aqui no dia 25 de julho, né? Hoje é 25 de julho. Então ontem, no dia 24, circulando uma matéria, até num dos principais jornais aqui do Brasil, falando sobre a maneira como o governo chinês está tratando os cristãos. Cristãos que moram e que vivem na China estão perdendo benefícios por estar declarando a sua fé no cristianismo, a sua fé em Deus. Aí eu pergunto para você uma coisa: diante dessa crise que nós estamos vivendo, algumas coisas estão sendo reveladas, algumas coisas estão bem esclarecidas para nós, e nós não podemos perder a noção do entendimento da palavra de Deus. É claro que existem muitas pessoas que não querem acreditar que o arrebatamento da igreja ocorrerá na nossa geração. Mas a nossa geração, ela é a geração do brotar da figueira. Bom, eu quero que você raciocine comigo uma coisa. Se o vírus começou no final do ano passado, lá na China, e se espalhou pelo mundo inteiro, o que é que a Bíblia diz em Salmo 42? Um abismo chama um outro abismo, acho que é o versículo 7. O mal, ele vai gerando outro mal, mas tudo isso está corroborando
e contribuindo para o cumprimento das profecias. Uma pessoa me perguntou e disse assim para mim: pastor, nós podemos orar para que o mal seja cessado? Quantas pessoas oraram para esse vírus sair? Quantas pessoas clamaram a Deus, fizeram orações nas praças, nas ruas, nas cidades, em campos, em montes, em desertos? Quantas pessoas fizeram isso? O vírus não foi embora. Ele não foi embora, porque existe um sinal do fim dos tempos nessa manifestação desse vírus. E outra coisa, eu vou repetir para vocês o que eu venho dizendo desde o mês de março. Eu não acredito em nenhum propósito específico de Deus nesse vírus para a sua igreja, mas é um sinal. Esse vírus serve de um sinal para a igreja do arrebatamento, não serve para mais ninguém. O sinal é para a igreja que será arrebatada. Eles estão obrigando as pessoas a substituírem símbolos do cristianismo por símbolos do Partido Comunista Chinês. Sabe o que é isso, irmãos? Perseguição. Está se cumprindo a palavra de Deus que haverá uma perseguição. E nós estamos no período das dores, profetizado em Mateus capítulo 24, versículo 8. E o que é o princípio de dores? É uma mãe grávida que está prestes a dar à luz, mas ela só não sabe o dia e a hora, mas ela sabe o tempo e as estações. Ela sabe o momento, ela não sabe o momento exato e nem o dia, mas ela sabe o período. Ela é acompanhada por um ginecologista para isso, para ajudar ela a entender qual é o tempo da criança nascer. E os acontecimentos servem para a igreja que está prestes a dar à luz, prestes a ver o arrebatamento da igreja acontecer. Os sinais desse arrebatamento é para a igreja do Senhor, não é para o mundo, sabe? E ele está dizendo aqui no verso 37, por um pouquinho de tempo aquele que virá não tardará. Um pouquinho de tempo é menos que um tempo, é um tempo diminuído, e é isso que eu quero que você reflita comigo. Se essa perseguição está começando no Império Chinês, que o Império Chinês será um grande aliado da Rússia na guerra de Gog e Magog, profetizada em Ezequiel 38 e 39, o Império Chinês, o Império Comunista, será um grande opositor de Deus e aliado do Anticristo. Na época da grande tribulação, onde a igreja que será arrebatada não estará mais aqui na terra. Ficará a outra parte, que muitos dessa parte serão salvos. A gente vai falar muito sobre isso ainda no nosso canal. Um outro comentário que eu quero fazer, eu fiz até algumas anotações para não esquecer. Esse é um dos grandes sinais que nós estamos na reta final. Eu sinto nos meus ombros a responsabilidade profunda de ministrar esse vídeo para você e dizer para você que nós estamos na reta final. Não nos resta absolutamente mais nada, só aguardar o soar da última trombeta. Acredite se você quiser, mas eu gostaria que você respeitasse a minha opinião. Uma coisa interessante é que aqui em Feira de Santana, de onde nós moramos, existem vários leitos que chegaram para hospitais de campanha, mas o pico já baixou, já está estabilizado. Nas últimas 3 semanas foi dito aí pelas notícias, que eu não acredito muito, que diminuiu. Eu não acredito em notícias, principalmente de mídias convencionais, porque existem muitas manipulações por trás, por meio de governadores e prefeitos, não aqui nessa cidade propriamente falando, mas no Brasil inteiro praticamente. Mas eu pergunto para você, para que esses respiradores? Será que não é se preparando para um vírus maior, que inclusive foi descoberto um outro vírus na China? Será que não é para isso? Será que tantos hospitais sendo construídos é só para combater esse vírus atual? Pense isso comigo, meu irmão. Reflita, eu quero te ajudar a raciocinar mais. Um outro detalhe importante, por que que o presidente da nação, da nossa nação brasileira e de outras nações, estenderam o auxílio emergencial? Com que propósito? Será que eles não estão imaginando
uma outra batalha contra um outro vírus, uma outra guerra contra, com a saúde, talvez até com a economia, eu só quero que você reflita. E eu quero fazer jus ao nome desse canal. Reflexão Fábio Araújo. Reflita conosco. Está tudo muito estranho. Estava conversando com um amigo hoje e falei para ele que eu tive um sonho nessa noite, aonde nós estávamos na Avenida João Duval Carneiro, onde havia muitos pastores no meio da rua, e eu colocava a mão sobre uma estátua, sobre uma imagem curvada, e eu conversando com ele, ele disse: isso pode ser uma potestade atuando na cidade, atuando na nação brasileira. Eu disse para ele honestamente, eu não entendi isso, mas nós estamos no meio não é só de uma guerra política, nós não estamos no meio só de uma guerra econômica, pela economia, não é só uma guerra. E eu falei para vocês que além dessas três principais guerras que a nação está enfrentando, o mundo poderá enfrentar a quarta guerra, que é a guerra religiosa, na religião. E isso já está começando a acontecer e vindo da China. Nós estamos enfrentando uma guerra na saúde, na economia, na política, e já está surgindo a quarta guerra, que é a guerra na religião. Se prepare. Aperte o cinto, porque a coisa realmente está pegando. Eu quero falar uma última coisa para você. Esse canal foi um canal que eu criei, inclusive está completando 4 meses agora, no dia 2 de agosto. E o meu propósito é te ajudar a preparar o seu coração para o arrebatamento da igreja. E você faz parte desse povo que Deus quer arrebatar. Obrigado por você ter tido paciência e acompanhado o nosso vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. Não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo e Deus te abençoe.